espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da primeira unidade de legislação ambiental. Na aula de hoje, então, a gente vai estudar a evolução do direito ambiental e também a legislação ambiental no Brasil, né? Nós vamos falar sobre algumas leis que surgiram, né, lá no início, quando começou, de fato, né, a preocupação com o meio ambiente, né? Então, como que surgiu o direito ambiental no mundo, né? A pergunta que eu começo a aula. Na verdade, como a gente já veio falado até na disciplina anterior que eu trabalhei com vocês, a respeito que a preocupação ambiental não é algo que começou, né, nos dias de hoje. Contudo, essa preocupação ela ainda é relativamente recente. Foi somente após lá da Segunda Guerra Mundial que houve, né, o aumento, né, da consciência humana em relação ao ambiente internacional. Vocês devem lembrar, né, de todos aqueles eventos que eu comentei com vocês lá na gestão ambiental. Por exemplo, lá na década de 1950, que ocorreu aquele nevoeiro em Londres que foi causada pela poluição atmosférica e que muitas pessoas acabaram morrendo. Lá em 1953, que teve aquele desastre lá em Minamata, no Japão, que foi devido à poluição de mercúrio, né, causada pelos despejos de efluentes industriais no mar, sem nenhum tipo de tratamento. Daí lá em 1968 surgiu o Clube de Roma. Esse Clube de Roma ele acabou produzindo uma série, né, de relatórios. Esses relatórios eles tiveram, né, na época um grande impacto ambiental, e um desses relatórios ele foi denominado como os limites de crescimento, e ele foi publicado lá em 1972. E esse relatório, ele acabou apresentando um estudo inédito sobre o que aconteceria com a humanidade caso não fossem revistos, né, esses modelos econômicos e políticos dos países industrializados. Lá em 1972, teve a Conferência de Estocolmo, que marcou, né, então, o início do movimento a favor do meio ambiente em âmbito global, visando, né, a proteção da natureza, com o intuito, né, de combater a poluição da água, do ar e também rever a destinação final do lixo. E na Conferência de Estocolmo tiveram dois programas, né, que ficaram marcados, que foi o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e o Programa Internacional de Educação Ambiental, que é o PIEA. E no decorrer, né, da elaboração desses preparatórios, dessa conferência, o que o Brasil, né, estava fazendo? Como que isso tudo estava no Brasil? Então, o Brasil, ele demonstrou, assim, uma incapacidade, né, uma dificuldade, né, de desvincular esse pensamento ambiental preservacionista, né, do problema da sustentabilidade econômica. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a comitiva brasileira que estava presente lá na conferência, ela defendeu que a maior parte, né, da parcela de responsabilidade pela degradação ambiental era dos países, né, que então já tinham uma tradição industrial. E na época, a delegação brasileira, ela argumentou que os níveis, né, de emissão de gases poluentes, se eles fossem reduzidos, né, em 5%, o aquecimento global, ele praticamente, né, deixaria de existir. Lá em 1985, então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, ele comandou em Viena a Convenção, né, sobre a proteção da camada de ozônio. E lá em 1986 teve aquela grande tragédia lá em Chernobyl, que foi o maior acidente nuclear que aconteceu, né,
na história, quando milhares de pessoas morreram, né, em poucos dias, e outras milhares de pessoas, né, foram contaminadas, né, pela radioatividade. Lá em 1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento apontou quais eram os dois grandes problemas mais sérios, né, do desenvolvimento, que era a pobreza de muitos e os danos ambientais crescentes, né, que acabam afetando toda a população. Esse relatório, ele então ficou conhecido, né, como relatório de Brundtland, que ficou conhecido também, né, como Nosso Futuro Comum. E nesse relatório, então, foi a primeira vez que foi utilizada a expressão do desenvolvimento sustentável. Então, era urgente a necessidade, né, de se adotar um novo tipo de desenvolvimento que fosse capaz de manter esse progresso humano, não somente em alguns lugares por alguns anos, mas sim em todo o planeta e até um futuro distante. Então, esse relatório ele acabou servindo como um ponto de partida, né, para a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, para convocar a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que também é conhecida como Cúpula da Terra, ou ECO 92, ou Rio 92. Lá em 97, tivemos, né, o protocolo de Kyoto, a Conferência de Kyoto, lá no Japão, que impôs, então, aos países desenvolvidos a redução de 5% das emissões dos gases causadores do efeito estufa. Em 2002, foi realizada a Rio+10, que visou, então, discutir as formas para atingir o desenvolvimento sustentável, e 2015, o Acordo de Paris, né, que teve como objetivo, então, fortalecer a resposta global à ameaça das mudanças climáticas. Então, a partir dessas catástrofes ambientais, de tudo isso que aconteceu no decorrer da história, a gente pode observar que a evolução desses mecanismos, né, normativos de proteção aos recursos naturais, eles só surgiram lá na segunda metade do século XX. Apenas, então, quando foi percebido que as consequências das atividades humanas, elas necessitavam, né, de mudança, pois já se começavam, então, a sentir os efeitos da poluição, os efeitos da degradação, né, das mais variadas formas e intensidades que nunca foram detectadas, nunca tinham sido detectadas. Isso é em escala mundial. E no Brasil, o que aconteceu no Brasil durante esse tempo, né? Quais foram os dispositivos que foram utilizados ao longo da história, né? Então, foram utilizados inúmeros objetivos que previram a proteção legal do meio ambiente. Dentre eles, eu trouxe aqui para vocês o Código das Águas, o Código Florestal, a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei da Política Agrícola, Lei dos Recursos Hídricos, Lei de Crimes Ambientais e a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, a primeira delas foi o Código das Águas, que é dado pelo decreto número 24.643, de 10/7/1934. Então, essa norma, ela disciplina, né, o aproveitamento industrial das águas e o aproveitamento e exploração da energia hidráulica. E esse decreto, então, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é reservada, então, às águas em geral e ao seu domínio. Quando a gente fala domínio, eu quero que vocês entendam que essa palavra ela tem uma conotação de propriedade, né, ou a quem pertence. E a segunda parte aborda o aproveitamento, né, dos potenciais hidráulicos e estabelece uma disciplina legal para a geração, transmissão e a distribuição da energia elétrica. Esse código, esse decreto, aliás, ele é lá de 1934 e ele ainda está em vigor. Segundo exemplo, então, é o Código Florestal. O primeiro Código Florestal que surgiu foi o decreto número 23.793, de 23/1/1934. Então, ele surgiu bem antigamente, né? E esse código, ele então designa regras, né, sobre de onde e de que forma a vegetação nativa do território brasileiro pode ser explorada.
Também determina áreas que devem ser preservadas, né, e quais regiões podem receber diferentes tipos, né, de produção rural. Esse código, ele sofreu alterações importantes lá em 1965 e a última mudança foi em 2012, né, com o novo Código Florestal. Terceira delas, então, é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938, de 17/1/1981. Então, essa lei, ela define que o poluidor é obrigado a indenizar os danos ambientais, né, que são causados por ele, e o Ministério Público, ele também pode propor ações, né, de responsabilidade civil por danos ao meio ambiente e pode obrigar o poluidor a pagar, a recuperar, perdão, ou indenizar, né, os prejuízos causados. Quarto é a Lei da Política Agrícola, que é a Lei número 8.171, de 17/1/1991. E o objetivo principal dessa lei é a proteção do meio ambiente. Então, ela define que o poder público, então, ele precisa disciplinar e precisa fiscalizar o uso racional do solo, da água, da fauna e da flora. Ele também define que o Estado ele precisa, né, realizar zoneamentos agroecológicos, né? O que é um zoneamento? O zoneamento ele busca ordenar a ocupação do solo, né? A ocupação de atividades produtivas, também desenvolver programas de educação ambiental e incentivar, né, a produção de mudas de espécies nativas. Também temos a Lei dos Recursos Hídricos, que é a Lei número 9.433, de 8/1/1997. Essa lei, ela define que a água é um recurso natural limitado, que pode ter usos múltiplos, então acaba, né, gerando um valor econômico para esse recurso. Além disso, essa lei, ela prevê a criação do Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos, tanto para coleta, tratamento, armazenamento e recuperação, né, a respeito das informações sobre os recursos hídricos e os fatores que interferem a gestão desses recursos. Sexta lei, né, foi a Lei de Crimes Ambientais, que é o Decreto 9.605, de 12/2/1998. E essa lei, ela reorganiza, né, a legislação ambiental brasileira em relação às infrações e também às punições. Ou seja, a pessoa jurídica que ela é autora ou coautora de alguma infração ambiental, ela pode ser então penalizada por isso. Sétimo é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é a Lei número 12.305, de 2/8/2010, e o objetivo dessa lei, então, é estabelecer uma política de gerenciamento de resíduos no Brasil. Essa lei, ela fala sobre a prevenção e a redução na geração de resíduos. Então, pessoal, a legislação ambiental brasileira, ela é considerada uma das mais elaboradas e mais completas do mundo. Pode ser que as leis elas não sejam cumpridas de maneira ideal, mas a legislação ela é muito completa sim. E por meio dessas leis, desses decretos e resoluções e normas ou políticas ambientais, né, todo esse corpo jurídico e normativo ele tem como finalidade, então, a proteção da floresta, a proteção de outros componentes da flora, das espécies de animais, das reservas naturais, na prevenção também da poluição do solo, da água, do ar, também a implantação de programas de conscientização, de educação ambiental, também orientar as empresas e também a sociedade, aos estados, né, no cumprimento desses acordos e protocolos internacionais e também na aplicação de punição aos infratores, ok? Então, pessoal, por hoje vamos ficar por aqui, né, nesse encontro. Na aula que vem, então, a gente vai continuar falando a respeito do direito ambiental. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar.
A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é Unipar.